Desenho arquitetônico é uma solução sustentável. É nesse conceito que acredita o trio de arquitetos do escritório mais premiado em 2010 no Brasil. Confira a entrevista no programa de hoje. Como a gente faz uma arquitetura bastante experimental, é um certo reconhecimento que mostra que, entre erros e acertos, a gente está no caminho certo. Então, para nós é um estímulo muito grande para a gente continuar perseguindo uma linha investigativa e autoral de criação de projetos. E ainda, esta pessoa receberá esta mala. A gente até é suspeito para falar, mas é um evento maravilhoso. O Missão Casa propõe essa semana uma viagem no tempo e na memória da cidade a partir de uma visita aqui no Palácio Cruz e Souza, o nosso Museu Histórico de Santa Catarina. E essa semana se comemora o Dia Internacional de Museus, dia 18 de maio. E acontece ainda a Semana Nacional de Museus, com programação no Brasil inteiro. E me fala um pouco desse processo, de toda essa história da arquitetura, como que chegou até essa cara atual que a gente conhece. É interessante como a arquitetura oficial, ela realmente reflete a estrutura do contexto em que acontece, né? Nós temos na origem, a Vila de Desterro, uma arquitetura, uma casa de governo bastante singela, retratada inclusive em gravuras do Vitor Meirelles, e ela permanece como tal até o período do Império. Justamente aí para receber o imperador, o edifício sofre diversas reformas e ganha o aspecto neoclássico, né? E que a gente também pode depois apreciar em fotografia, para no final do 19, pós-Revolução Federalista, então no intuito de dar uma nova roupagem, uma identidade ao novo governo que começava a se legitimar ou tentando se legitimar, sofre essa enorme reforma buscando justamente aquilo que havia de mais moderno na época, que por ocasião o ecletismo, que vai propiciar o aporte de diversas linhas, né, da contribuição das diversas artes, fazendo esse grande bolo de noiva que virou o Palácio Cruz e Souza, na época Palácio Rosado, exatamente pela cor que ele foi escolhida, né? O novo momento político que vivia o país tem reflexo na arquitetura do palácio. A simplicidade colonial deu lugar ao ecletismo, que pode ser observado nos detalhes em gesso branco, formando colunas, frontão, arcos, cimalhas, carrancas e capitel. Nas platibandas do telhado, ânforas e imagens em cimento representam figuras simbólicas, como o deus Mercúrio. Uma arquitetura carregada de simbolismos. De cara, na escadaria em mármore de Carrara, nós temos ali o busto de Mariana, que é o emblema da Revolução Francesa, né? Esses dois bustos, um representando a Europa e a outra América. O forro, nós temos a figura de Mercúrio, simbolizando o comércio, a vocação do comércio. E aí todo o aporte de decoração bastante ostensiva, o piso em xadrez, refletindo esse ar nobre. É curioso que justamente quando se instala a República, o nome que vai designar a casa de governo é Palácio, o nome dado à residência dos reis. Então toda essa simbologia que vão se sobrepondo, buscando essa identidade, introduzir uma nova identidade de governo. Esta sala no pavimento térreo faz uma viagem no tempo, contando a história da antiga Casa de Governo e suas transformações arquitetônicas. O corredor descoberto durante uma das reformas leva à sala de exposições temporárias e dá acesso ao jardim.
no andar superior, é necessário colocar esses chinelinhos aí, para não danificar o piso histórico. Aqui repetem-se as simbologias do poder e do novo tempo. Então, toda a imponência que a arquitetura permite marcar esse espaço, ela está aqui apresentada, né? A gente vai ter desde a cúpula, e que para a época era uma modernidade, a tecnologia do ferro sendo incorporada e permitindo a iluminação zenital, né? Nós temos o desenvolvimento dessa cúpula sustentada por cariátides, e o curioso aí é que a forma da figura feminina, já buscando uma identidade nacionalista, vai usar a simbologia de uma Índia. Os símbolos nacionais foram sendo incorporados à decoração com padrão europeu dominante na época. Então a gente vai ver diversos elementos aqui já se reportando a esse novo mundo, né? Nós temos samambaias nos ornatos ali na cúpula, a baleia, que era uma economia forte na época, então apresentada ali naquele florão. E o ecletismo vai se caracterizar exatamente por essa profusão de elementos, de ornatos, né? E a gente vai ter então aqui uma pilastra neoclássica convivendo perfeitamente com as rocalhas, com as rosáceas, que trazem um pouco dessa linguagem barroca, e tudo isso convivendo em harmonia dentro dessa linguagem eclética. Claro que uma linguagem um tanto carregada, eu diria assim, de elementos artísticos. Um dos destaques é o vitral de 1913, em estilo Art Nouveau. Este espelho de cristal italiano tem gravado a data de 17 de novembro, dia da adesão de Santa Catarina ao regime republicano. Os relevos em estuque predominam em toda a decoração a partir da Grande Reforma no final do século XIX. Para cada morador do palácio, uma nova linguagem se impunha, de acordo com o momento histórico, e cada cômodo exibia uma decoração que fazia alusão ao próprio uso da sala. No Salão Nobre eram realizados cerimoniais e grandes encontros. A decoração reflete essa nobreza nos detalhes do teto com brasão do Estado, espelhos e no padrão de desenho que se repete no piso. O mobiliário também reflete o comportamento da época. Esse piso é todo marchetaria. Marchetaria, exato. Todo o piso aqui de cima, né? Um piso Belíssimo. maravilhoso. Considero uma das joias raras desse museu, porque ele é todo original, né? Diferente das pinturas, que já houve repintura, enfim. E, de qualquer forma, uma visita a um museu como esse, Museu Histórico, Museu Palácio, ele permite várias inferências. E eu gosto muito de lembrar como o próprio mobiliário, ele vai falar, digamos, do comportamento e da estrutura social da época. Então, nós vamos ter as cadeiras das autoridades com espaldar mais alto, os homens, por exemplo, sentados em cadeira com braço, né? E as mulheres, numa condição um pouco mais submissa, tinham as cadeiras mais baixas, enfim, e de qualquer forma, por causa da vestimenta, as cadeiras sem braço. A questão do gênero também, feminino, masculino, a questão, né, da hierarquia, bem interessante. Aqui do lado a gente tem o que, André? A sala de música, e ainda retomando essa questão de gênero, enquanto o palácio era habitável, residência dos governadores, normalmente a sala mais usada pela primeira-dama. Exatamente onde o piano, e aconteciam os saraus, as recepções sociais na sala de música. Por isso também interligado aqui, né? Interligado, fazendo toda essa ala que diria a parte social do palácio. A caixa de música alemã do século XIX animava a noite na residência de governadores. Ainda neste pavimento tem esta saleta ao lado do gabinete do governador, cômodo que está fechado para restauro. A sala de jantar, ou salão vermelho, tinha dupla função. Também servia para reuniões. Na parede, cópia da pintura Primeira Missa no Brasil, de Vitor Meirelles.
programação intensa na Semana Nacional de Museus. Então é só ficar ligado na programação que vai ter bastante coisa bacana acontecendo nessa semana de 18 a 22 de maio aqui em Florianópolis. Será que dessa vez vai dar certo? O MASC, nós estamos com uma previsão para entregar até o final do mês de maio à sociedade, com uma grande mostra. E ainda, quem vai para Berlim?